Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. O nosso Instagram é o @duplicaí. Se você não é inscrito ou não é inscrita ainda no nosso canal, se inscreva aqui para você receber muito conteúdo de moda masculina, moda feminina e também alguns assuntos sobre nós. E no vídeo de hoje, nosso primeiro vídeo estreando aqui no YouTube. A gente tá super feliz, Muito contente e animada para trazer bastante conteúdo legal para vocês. A gente vai responder 7 perguntas que a gente escuta desde pequenininha e aí vocês vão ficar sabendo um pouquinho mais sobre a gente. Primeira pergunta clássica, number one. Vocês são gêmeas? Sim, nós somos gêmeas, univitelinas, e às vezes também quando a gente ficava meio assim, né, e queria mudar um pouco a nossa resposta, porque a gente sempre falava sim, a gente falava que a gente não era gêmeas, e as nossas mães que eram gêmeas, então nós éramos primas e por isso parecidas. Não sei se tem gêmea aí assistindo, né, e já falou isso também, mas isso era muito de vez em quando. Porque aí a gente sempre responde, fala a verdade, que nós somos gêmeas mesmo. Sim. Também não tem muito como fugir disso e enganar, né? Somos muito parecidas. A segunda pergunta que perguntou assim direto é quem que nasceu primeiro. Quem acompanha a gente já no Instagram sabe que quem nasceu primeiro é a Bi. A gente tem 2 minutos, até um pouquinho menos que 2 minutos de diferença, é bem pouquinho mesmo. Então, como eu nasci primeiro... Eu tenho um direito maior, né, de mandar, de decidir, de falar sobre ela. Não engano. A gente não tem esse tipo de competição, né? Como qualquer outro irmão, a gente não tem isso, pelo fato de nós trabalharmos juntas e sempre, né? Estar juntas, né? A gente faz a maioria das coisas a gente faz junta, então assim é uma união grande. Aproveitando isso, a terceira pergunta né? Você já deve saber qual é a terceira. Vocês brigam muito? Como qualquer irmão, que é o que a gente fala, todo irmão briga, né? As pessoas, né? Os seres humanos discutem, brigam, normal. Mas pelo fato, como a gente falou, de estar sempre junto, acordando, morando, trabalhando e fazendo as atividades também do dia a dia, lazer, juntas, é normal às vezes dar sei lá, um desacordo entre nós duas. Então uma tá falando uma coisa, a outra tem uma outra opinião, faz parte, mas não é uma coisa que a gente fica sem se falar, por exemplo, 5 dias, que nem quando briga com o namorado. Não tem isso, porque como a gente tá sempre junto, a gente tem que estar bem, né? De qualquer forma. Então a gente tá trabalhando, não dá pra você ficar perdendo tempo em discussão, né, boba e não focar aí no profissional. Mas todo mundo discute, é super normal também, só tem que saber levar, né? E tentar resolver as coisas sempre no diálogo e não em briga, porque não resolve nada. A quarta pergunta, que o pessoal pergunta bastante também, quer dizer, todas aqui, né, dessas 7 que a gente separou pra vocês, são as que a gente mais escuta, né? A gente fala juntas também. Às vezes, também sem combinar. Quarta pergunta, Bi? A quarta pergunta é se os namorados confundem a gente, né? Assim, gente, isso assim, no começo é óbvio que eles confundem, né, confundiam, né, porque faz tempo já que a gente tá namorando e inclusive a Lu, né, está noiva. E eles confundiam sim, a voz é um pouco diferente, mas pra quem não conhece, realmente às vezes não relança assim, uma coisa meio rápida, eles confundiam. Depois a gente faz um vídeo só de histórias engraçadas nossas. Com o namorado. Mas hoje eles já sabem, assim, claro que às vezes de costas ou a voz no telefone ainda dá pra confundir um pouco, mas hoje eles sabem bastante. A quinta pergunta que a gente separou pra vocês é se a gente já trocou de namorado. Gente, isso a gente nunca fez, até porque, né, é muito complicado. Essa situação a gente colocaria numa situação bem chata. Mas assim, a gente já fez brincadeiras em festa, em balada com os amigos de tentar confundir, mas nada muito além disso. Namorado, meio difícil, né? Complicado. Então a sexta, né? Sexta pergunta. Sexta pergunta, pessoal, é se quando uma está doente, a outra também fica. Isso, na verdade, é a convivência, né? Que às vezes, pelo menos assim, pelo fato, de uma estar junto com a outra, convivendo e respirando, mesmo o ar acaba, né? Como a gente divide quarto, você tá respirando aquele mesmo ambiente, a pessoa tá gripada, você acaba ficando. Mas isso não quer dizer, porque o fato de nós sermos gêmeas, que quando uma fica gripada, a outra também fica, ou uma fica doente, a outra também fica. Isso é muito relativo. Muito relativo. Porém, a gente tem muita conexão, então assim, às vezes uma tá longe, uma pensa em ligar pra outra e a gente lembra uma da outra, a gente tá sempre muito conectada. E eu acho que isso também não dá nem pra explicar direito, porque é uma união muito forte, você nasceu com a pessoa, você convive direto com a pessoa, então
você cria um vínculo muito grande, né? Exato. Eu acho bem comum. E Sétima... bem comum não, eu acho bem... Entre a gente é comum, isso que eu quis dizer. Sétima pergunta, gente, última pergunta aqui desse vídeo é... Posso falar? Pode falar. Esqueci. Não, tô brincando. A sétima pergunta e última é se nós dividimos as coisas, se a gente divide tudo. É o que a gente fala. Pra quem nasceu dividindo uma barriga, É normal pra gente dividir a vida, né? É muito normal. Inclusive, às vezes a gente vai até em restaurante, a gente divide, por exemplo, um prato. Às vezes as pessoas escolhendo meio assim, meio torto. Mas pra gente é comum. A gente nasceu aprendendo a dividir, né? Quando você tem um irmão, ou você tem um irmão mais velho, mais novo, ou quando você é filho único, é mais difícil esse tipo de divisão, porque você não tá acostumado, né? Uma pessoa da tua idade, ou às vezes do mesmo sexo, você tem um irmão e você, né, você é uma menina, ou enfim. E aí, então, pra gente é muito comum dividir as coisas, dividir as peças de roupa. Então, a maioria das coisas que a gente tem, maquiagem, a gente divide, né? Até porque a gente tem um gosto muito parecido nesse quesito de roupa, de estilo. Claro que cada uma tem um estilo bem particular, né? A Bi é um pouco mais, como a gente pode dizer, mais expansiva, e até mesmo ela gosta de algumas peças que eu gosto, mas eu já não uso tanto, né? Sempre tem aquela peça que é mais dela, ou uma peça que é mais minha, mas assim, no geral a gente acaba dividindo tudo. tirando as peças íntimas, que isso é bem individual de cada Não, mas no geral sapato, bolsa, a gente sempre compartilhou isso e a gente acha super comum. Tem pessoas que têm gêmeos que acho que não conseguem fazer isso, né? Porque às vezes tem a personalidade Bem muito diferente. diferente, né? Então, pra gente é comum, normal, como a gente divide nosso ambiente de trabalho, o nosso quarto, que nem a gente falou pra vocês. Então, pra gente é praticamente a coisa mais comum do que não dividir. Né? Vamos pensar assim. Nós já estamos habituadas, né, a dividir muitas coisas. E o mais engraçado é que às vezes a gente até tá num ambiente, por exemplo, tem uma cadeira só. As duas sentam na mesma cadeira. A gente nem percebe, mas as duas estão lá juntinhas na mesma cadeira. Então, dividindo tudo. Dividindo. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, que a gente tenha esclarecido aí essas perguntas de vocês. Mandem mais perguntas, mandem sugestões que a gente vai respondendo aqui aí pra no vocês. YouTube. Beijo, gente.